E vale o raciocínio, tá? Percebam, se eles já tiveram experiência nisso com a minha outra prova. Eu escrevo a mesma coisa, porém diferente, certo? A interpretação faz parte da prova, tá? Então, por exemplo, nessa questão aqui, ó, quem se destina ao estudo de acessibilidade web? Eu posso escrever para vocês assim, ó. Acessibilidade web durante muito tempo foi sugerida como integrar os deficientes visuais no uso de aplicações voltadas para a internet. No entanto, sabemos que não é somente esse o caso. Comente o assunto. É a mesma pergunta. Certo? É a mesma pergunta. Nós estamos falando do mesmo caso. Falou? Então, ó. A quem se destina o estudo de acessibilidade web? Quem são os beneficiados? Então a gente conversou. Parece que a acessibilidade web é para cegos, né? Mas não é só para cegos. Existe sim um fator importante que é construir um código semântico da maneira que um leitor de tela consiga fazer o uso natural do seu site, aproveitando de atalhos de teclado, das âncoras que a gente viu, né? De definições claras de idioma. Isso tudo é importante para as pessoas que têm deficiência visual. Mas nós percebemos que, ainda tratando de seres humanos, nós falamos de terceira idade, né? Pessoas que estão voltando agora para usar a computação, nunca tiveram oportunidade, estão voltando agora, e são clientes em potencial, são pessoas que têm dinheiro, que trabalham, que são donos do próprio nariz, que têm opinião, que são formadores de opinião. Então é um público que a gente precisa considerar atender. As crianças que já nascem usando o computador, e de certa maneira pode ser, né, dependendo do seu nicho esperado, aí, pode ser um cliente em potencial. Você precisa considerar essa navegação. Pessoas que têm muito pouco conhecimento em computação de maneira geral, né? Elas não sabem utilizar Word, Excel, então elas não são muito familiarizadas com atalhos, por exemplo, como a casinha, o disquete. Elas não conhecem muito bem esses elementos. A gente precisa, além do elemento não textual, a gente precisa de uma dica textual para esse cara, certo? Pessoas com deficiência de mobilidade, permanente ou não, de repente o cara quebrou o braço, caiu de bike, está usando o mouse com a mão esquerda, ele não domina tanto o mouse com a mão esquerda. Se os links forem muito acochadinhos um perto do outro, esse cara vai ter dificuldade de navegar no seu site. De repente ele prefere navegar usando o tab, né, na maioria do tempo, usar o mouse só para alguma questão específica. Ou o cara que tem ler e aí ele está querendo mesmo mudar de vez para a mão esquerda ou vice-versa, para que ele não tenha mais essa questão de sentir dores no corpo e tal, por conta do uso, né, de bastante tempo do equipamento. E, né, um outro beneficiado com isso somos nós mesmos, porque os robôs de busca vão nos encontrar, né, Jefferson? Quando você estudou a questão de busca, você percebeu bastante coisa a respeito de tipo de informação que eu tenho que ter, que informação que tem no PageMap, por exemplo, num sitemap, por exemplo, certo? Que são informações de data, de autor, de título, de tag, né? Então tag não é porque é bonito ter tag no final da notícia, porque são etiquetas, são outras maneiras de referenciar o seu assunto ali, o seu post, a sua notícia, o seu texto de maneira geral. O Google, ele não lê o que está desenhado na sua imagem, ele também não lê o que está desenhado no seu flash, né? Ele lê aquilo que é código da página. E ele faz mais ou menos a interpretação que um leitor de tela faria. Ele encontra padrões, né? Padrões que foram instituídos, que foram criados aí na internet, para a internet, justamente por isso, né? Então o Google vai navegar procurando aquele tipo de elemento. E não é difícil quando a gente faz uma busca específica. A gente procura, por exemplo, a empresa que a gente está querendo, por exemplo, a empresa regional, nem sei se tem site, mas me vem na cabeça agora, Mecatec. Se eu procurar no Google Mecatec, e aí depois eu procurar por materiais de escritório, a gente vai ver que o primeiro site que vai vir lá em cima por materiais de escritório, o primeiro site que vier por material de escritório, a gente vai ver que ele vem com o título da página, a descrição geral do site
e abaixo dele as outras páginas vêm indexadas arrumadinho, assunto por assunto, com o assunto daquela página específica, a de contato, a de produtos, a de cadeiras, etc. Diferente de você pegar um site regional que é feito de maneira amadora, né? Nem sei se o Mecatec tem site, mas vamos supor que seja um site bem pobrezinho. Vai aparecer o quê? Vai aparecer Mecatec porque foi o que você procurou, certo? E depois aqui, informação aqui embaixo, não vem nenhuma, ou vem parte de código HTML mesmo. Significa o quê? Significa que esse trem está muito mal feito. O Google não conseguiu distinguir o que era conteúdo ali, o que era informação relevante. Tem tag aberta e fechada de maneira incorreta. O seu navegador quebrou o galho e arrumou para você na hora de visualizar, mas não tá bom. Então, a gente, né, fazendo já um paralelo aí com o último assunto que a gente tratou em aula, existem algumas tags que são importantes, que são fundamentais, algumas dessas são voltadas ao conteúdo da página, e quando a gente não faz uso, a gente acaba perdendo algumas oportunidades específicas. Vejam que sites ou empresas que querem mesmo estar em primeiro lugar nas buscas orgânicas ou não, depois do site pronto, o cara gasta praticamente o mesmo tanto de tempo corrigindo as falhas que são apontadas pelos verificadores de semântica e de padrão da W3C lá. Então, basicamente a resposta caminha por aí, né? Todo esse perfil de pessoas que a gente comentou, e os benefícios em geral são esses. Qual outro benefício importante? Quando o seu site é mais fácil de navegar do que o outro site concorrente, automaticamente eu prefiro o seu site, certo? Eu prefiro o seu site, então eu tenho a chance de atender, de conseguir alcançar 100% do meu público, mesmo que esteja com o braço quebrado, mesmo que seja semi-analfabeto, mesmo que seja um senhor de idade, eu chego até esse cliente e eu fidelizo pelo site, porque ele vai se sentir esperto navegando no meu site. Ele vai conseguir navegar e consumir todo o conteúdo destinado a ele de maneira fácil, e então ele vai preferir navegar no meu site, porque ali é um ambiente seguro e tranquilo. Então, em geral, em vias gerais, são esses os benefícios, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Ele vem da tua cabeça. Mas grava essas partes chaves assim, ó, que não é somente para deficiente visual, que tem todos esses perfis que a gente comentou, a chance do cara conseguir usar o site 100%, a chance do cara gostar de voltar no meu site, a chance principalmente dos navegadores e dos robôs de busca, dos sites de pesquisa e indexação de conteúdo me acharem e darem maior valor ao meu site. Tudo isso. Beleza? Gente, o que é o padrão WCAG? O que é? Ninguém fez essa? É o padrão que é onde mostra todos os padrões. É importante você deixar claro que é para conteúdo, certo? Esse é o padrão para desenvolvimento de conteúdo para a web, certo? Então, assim, existe padrão de estrutura, né? Inclusive existe padrão para servidores, certo? Esse é voltado a conteúdo, certo? Elenque 5 das mais importantes recomendações que você considera pelo WCAG e as explique. E aí? Primeira. A gente colocou adaptável. Ser adaptável. O que significa? O conteúdo você mostra serviços em diferentes maneiras. Excelente. Ele pode ser visto em diferentes telas, ele pode funcionar sem CSS, inclusive. Existe um termo responsivo aí, né? Responsivo. Responsivo. O que mais? Tem mais. Tem um elemento textual para cada elemento não textual, é uma regra? O alt da imagem? Por exemplo, o alt da imagem.
né? Para cada elemento não textual, eu tenho uma equivalente textual, né? Então, se eu tenho uma foto, eu tenho uma alt, se eu tenho uma foto, eu tenho legenda, com exceção de imagens que estão ali meramente para ilustrar. Por exemplo, canto arredondado, barrinha de navegação, background, certo? Esse tipo de imagem não tem necessidade. O demais, sim. O que mais, gente? Aquela parte lá que fala do controle de volume, aquelas coisas, como é que chama aquilo? Aquela parte lá que fala de dar tempo para o usuário conseguir ler e consumir o conteúdo, como é que chama aquilo? É possível, gente? Vocês não estudaram mesmo? Vocês não fizeram atividade? Colocou ataque epilético também. A questão do ataque epilético, importante, né? Acessível por teclado, você fala. Ser acessível por teclado. Aí tu viu, né? Tá começando a pingar, e aí? Quer ver? Eu vou é um desaforo, vou ter que buscar na aula. Falar o número dos slides pra vocês, ó. Slide 17, conteúdo textual, que é o que? Eu ter um equivalente textual para cada não textual relevante, certo? Que seja equivalente no sentido de não perder o propósito. Oi? É um dos. Slide 18, ser adaptatível, criar um conteúdo que ele seja, né, passível de serviço em diferentes equipamentos, em diferentes periféricos ou gadgets, sem perder o significado, certo? Fazer com que o meu site funcione, inclusive sem CSS. Se o cara estiver usando um navegador fuleiro lá, ou se numa atualização da página CSS não valer, o cara continua navegando tranquilamente na minha página. 19. Ser discernível, né? Facilitar a audição e a visualização do conteúdo. Então eu consigo saber o que é texto, o que é background, fala no som. Que é coisa pior que, por exemplo, você está conversando lá numa cachoeira. É difícil você distinguir o que é voz e o que é barulho de água, né? Um exemplo muito ridículo, mas funcionou. Então é criar o menor tipo de ruído possível, né? O menor tipo de distração, ruído possível. Manter legal o contraste, uso de cor de fundo, né, gente? Por mais que eu escreva amarelo em cima de um azul, dá até um certo contraste, mas dá as vistas, né, cara? Por mais que eu escreva preto em cima de laranja, vai dar pra ler, dá as vistas, né, bicho? Então, evitar esse tipo de coisa, isso aí é básico. Acessível ao teclado, sempre que possível, o cara poder navegar com tab, atalhos ali do teclado para alguns menus específicos, certo? De maneira que eu possa usar o mouse o mínimo possível. Quer ver um negócio que é ridiculamente simples e pouca gente faz? Quando você entra numa página que existe um formulário para preencher, você tem que pegar o mouse e clicar no primeiro campo. Ô bicho, isso é a única coisa que tem para fazer nessa página, é preencher o formulário. Então pelo menos coloca o ponteiro já dentro do formulário, cara. Porque aí eu digito o primeiro campo, dou tab e não uso o mouse nesse caso. Agora eu estou obrigando o cara a usar o mouse para ele pegar o mouse, pega o ponteiro, leva lá no primeiro campo e coloca o foco lá dentro. Usando o jQuery, que é coisa que todo mundo precisava saber fazer, o máximo que eu preciso fazer é isso aqui, ó. Campo 1, sei lá como é que vocês vão chamar isso. Eu gasto esse tanto de letra aí, ó, para fazer o foco no campo que eu quero. Esse tantão de letra aí. E o cara é preguiçoso ao ponto de não fazer nem isso. 19. Tempo suficiente, né? Então, por exemplo, se você vai botar um texto para o cara ler, não bota a sessão lá para valer só 5 minutos. Às vezes o cara leva mais de 5 minutos para ler um texto, certo?
E caso a sua sessão seja mesmo por 5 minutos, quando esse cara fizer o login de novo, volta o cara na página onde ele estava. Porque senão o cara vai ter que navegar tudo de novo, mano. Não é que parta. Então assim, às vezes ele teve que fazer uma pesquisa, rolar para a segunda página, sabe? Ajuda nós. Proteção contra ataque epilético, então evitar flashes aí, mais do que 3 flashes por segundo, para que o cara não tenha um ataque epilético usando seu site, que vai ser engraçado, mas não é saudável. Engraçado. Só quem não tem ataque acha engraçado. Eu particularmente acho engraçado. O site precisa ser navegável. O cara precisa saber como é que faz para ir onde ele quer ir e que ele se reconheça, que ele identifique onde ele está, certo? Que a página tenha título, que ela tenha toda a sua descrição ali específica, aquela questão dos breadcrumb trails que a gente falou, dos acessos que vão tendo internamente, vai ficando o rastro caso eu queira dar alguns saltos. Que ele seja legível, e ser legível é usar uma fonte decente, num tamanho decente, usar palavras decentes, Então você vai escrever para advogado, usa os termos de advocacia. Você vai escrever para engenheiro, usa os termos dele. Você vai escrever um site de notícia regional, mas usa termo coerente, escreve de forma coerente, aprende a escrever no mínimo, pontuação, concordância verbal, tempo verbal, isso é fundamental. Usa uma fonte legal, um tamanho legal. Tem gente que acha bonito letra cursiva, Aí você faz o site inteiro com letra cursiva, depois ninguém consegue ler aqui. Outra regra é ser previsível, Usa padrão, aproveita de convenções, não queira criar nada que seja muito espalhafatoso, a menos que você crie um negócio muito diferente, mas crie com consciência. Então quando você for criar, crie também maneiras de eu aprender a usar aquilo. O Facebook veio com as características de curtir, compartilhar e tal, mas rapidamente a gente aprendeu a usar aquilo. Então ele criou um negócio que não existia na web, mas acabou cunhando termos que hoje é utilizado aí mundialmente em todas as áreas do marketing. Que agora é chique você botar um curtir lá no teu outdoor, mas ele acabou criando uma forma da gente entender que aquilo estava funcionando, como aquilo funcionava. Então, se você vai criar um novo método, um novo padrão, faça isso de maneira que eu consiga aprender a usar. Assistente de entrada, legenda. Vocês já viram um atributo de campos de formulário que chama placeholder? Já viu isso? O que acontece? Você usa lá, por exemplo, um campo do tipo texto. É o campo de nome, certo? Campo de nome. Então vai ser assim, nome no label e tem um campinho de texto para você usar, para o cara digitar o nome lá. Dentro desse campo de texto vem escrito assim, João José da Silva. Quando você clica com o mouse dentro desse texto, esse texto desaparece para você digitar o seu próprio texto. Durante muito tempo eu fiz isso com JavaScript, cara. Até eu aprender que tinha esse placeholder aí para me ajudar. Então é um negócio que ajuda. Então o cara sabe qual formato de data que você quer, qual formato de CPF que você quer, certo? Simplesmente de ver um exemplo, de ver um modelo, de ver uma legenda. Então esses são os tipos de assistente de entrada. O cara digitou algum campo de maneira incorreta, já avisa ele que está incorreto. Falou, mano, faz aí direito. Seja compatível, se possível, inclusive no Internet Explorer, se possível. Beleza? Então, morreu o Cocoata. Escolhe desse aí 5 e estuda. Ou mais, de repente. Resumo o que o autor quer dizer com o seu livro Não Me Faça Pensar. O que ele quer dizer com Não Me Faça Pensar? Ele quer dizer aquilo que a gente estudou quando estava estudando. Estudou quando estava estudando também. É louco, Aquilo que a gente estudou quando a gente viu o assunto de cognição, O meu usuário ele prefere receber pronto do que ter que raciocinar.
Vocês lembram disso que a gente falou isso? Né? Então aí o Krug vem e fala isso de novo, só que ele fala isso de uma maneira mais popular. Não me faça pensar. Eu quero navegar no seu site, não quero raciocinar. É igual assistir os Simpsons, né, mano? Você só quer sentar de galera. Nós não lemos as páginas, damos uma olhada nela. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente escreve um site, a gente faz um modelo de navegação acreditando que o usuário vai ler o site, quando na verdade ele procura um termo ou um botão que seja o mais próximo possível daquilo que ele está buscando. Se não der certo, ele volta e tenta em outro lugar. Ou então, depois que ele aprende um Ctrl-clique, né, aí ele sai abrindo um monte de tabzinho no navegador lá, para ver qual daqueles ali vai atender ele. Mas de fato ele não lê o site inteiro, ele procura aquilo que é mais próximo do que ele está buscando. Por exemplo, um exemplo que eu dei para vocês foi a minha navegação no site do Oracle. Quando preciso fazer download do site do Oracle, eu procuro a palavra download, depois eu procuro a versão do Oracle que eu estou procurando e saio clicando. Às vezes eu abro o manual, às vezes eu abro os releases de mudança de uma versão para outra, e de vez em quando eu acho um link para download lá. Certo? Mas é assim que a gente navega. Não fazemos escolhas ideais, fazemos o que é suficiente. Novamente, eu não vou comparar um link com o outro, eu vou clicar nos dois e vou ver daqueles qual que funcionou e pronto. Certo? Eu não faço a melhor escolha. De repente, um outro exemplo que eu trouxe para vocês, o cara podia digitar na barra de URL ali em cima www.g1.globo.com, mas o que ele faz? Ele entra no Google, digita no formulário de busca do Google www.g1.globo.com e clica no primeiro link. Ele quer nem saber que aquele é o caminho mais difícil, é o caminho que funciona, certo? E não descobrimos como as coisas funcionam, nós apenas atingimos nosso objetivo. Lembra do Hadouken, que o cara bota o controle debaixo da camisa e olha, sai o Hadouken lá. Ô mano, como é que você deu o Hadouken? Ah, velho, faz assim aí no controle aí. Mais ou menos por aí que o cara navega também, né? Ele preencheu o formulário, entrou. O outro cara preencheu o formulário, não entrou. Isso acontece demais quando sai da receita. Ô cara, eu não estou conseguindo fazer. Ah, eu consegui. Mas como você conseguiu? Ah não, então, eu fechei todos os sites que eu estava navegando, abri só o da receita e deu certo. Então é uma coisa com a outra, cara, mas foi o jeito que deu certo para ele. Todo ano ele vai fechar tudo e abrir só o da receita. Certo? Na verdade ele estava navegando com o Firefox atualizado e o outro estava navegando com o Internet Explorer atualizado, que é o que a receita geralmente prefere. E aí funcionou num, não funcionou no outro. É igual hoje eu entrei no site da Anatel e também só funciona no Internet Explorer, feito em ASP. Então só funciona no Internet Explorer. É o que eu fiz, fui no Internet Explorer. Mas a gente não está preocupado em saber por que aquilo funcionou. Eu, na verdade, dei um Ctrl+Shift+J lá, vi qual foi o erro de JavaScript que apareceu ali, mas por pura babaquice, porque ninguém faz isso, cara. Ninguém está interessado. Ele sabe que no Internet Explorer funciona. Qual foi o erro? O que ele escreveu de errado? Qual que era o problema? Ele não está nem aí. Certo? Explique. Omita palavras desnecessárias. De novo, o cara não vai ler a página inteira. Então eu preciso escrever para ele só o que é extremamente fundamental. A gente viu um exemplo no livro mesmo, né, de um texto de 156 caracteres que caiu para 156 palavras, que caiu para 46 palavras e tinha exatamente o mesmo significado. Estava até melhor, porque trazia um link para o cara trocar de página que o outro não trazia. Só sugeria o que ele tinha que fazer, mas não ajudava. Esse outro texto ainda ajudava. Bem, o papo bobo deve acabar. Seja bem-vindo ao meu maravilhoso site. Neste site, com certeza, você encontrará tudo que procura a respeito de tal assunto, velho. Só daqui. Não é você não, né? Entendeu? Se liga nisso. Então, escreve o que é fundamental.
Chega de babaquice. O cara tá ali, ele sabe o que ele está procurando. Se ele parou na tua página, provavelmente é porque ele está encontrando aquele que ele foi buscar lá. Né? Esse tipo de informação é irrelevante. Escreve pro cara: aqui estão os meus dados de contato. Caso prefira enviar uma mensagem agora, pode usar o formulário abaixo. 2 frases, você explica tudo que o cara quer saber. Certo? Tudo. O cara está falando assim: estamos dispostos a te atender 24 horas por dia nessa página de contato. Você pode usar o 0800 nos horários lá, ou se quiser enviar um e-mail imediatamente. Cara, bobagem, escreve 2 frases. Estes são os nossos dados para contato. Caso você prefira enviar um e-mail agora, use o formulário abaixo. É tudo que o cara precisa saber. E elenque 3 custos e 3 vantagens de acessibilidade. O primeiro custo fundamental é a ruptura na cultura. Explicar que existe vantagem, que por mais que dê trabalho fazer um site 100% acessível, ele é viável e é rentável. O outro ponto é aprender a fazer acessível, né? Porque aí você começa a usar uma gama maior de situações, ou de tags, Mas você está falando custo. É custo. Falei bobagem? Não. A gente colocou como custo que marca manutenção de código, seria isso também? Isso também entra? O código fica maior para manutenção, sim. O que você colocou aí nos 3 aí? Maior investimento e maior tempo de desenvolvimento. Investimento às vezes nem tanto. Às vezes você já tem equipe lá. Financeiramente, assim, nem sempre é uma regra. Mudança de cultura, maior código e um pouco mais de tempo para desenvolvimento do primeiro. Uma vez que à medida que a gente vai ganhando experiência, criando nossos modelos, esse tempo vem a diminuir. O que mais o que você colocou como vantagem aí? A vantagem colocou 100% do público-alvo. Show de bola. E a melhor posição dos motores de busca. 100% de atender 100% do público-alvo. E a melhor posição nos motores de busca. Atender a legislação. Né? Existem outras opções aí. Alguém fez outra opção? Alguém escreveu outra coisa? Alguém escreveu? Além das 10 aí. Quer comentar? Eu fiz só um cartão de opção. Que fez? Você não tem tempo. Agora eu vou mostrar. Pelo menos os primeiros lá, os 3 primeiros. Você não tem tempo, seu. Oi? Eu não tenho tempo mesmo, não. Oi? Tá feio agora. Só um que sai. Tem algum lugar que eu preciso especificar aí? Na frente. Na frente ele tem uma linha que você não tem. Então, depois eu vou te mostrar, mas ele tem, na própria descrição do livro, ele tem a descrição do que é a falha. Você consegue procurar no site da 3C por lá, eu te mostro. Quer ver? Eu vou falar para vocês todos e vou falar os que eu acho mais pertinente. Curva de aprendizagem, então leva tempo para aprender a fazer o site com acessibilidade aprimorada. Alto custo do redesign, né? Então eu tenho que ficar remodelando a minha página. Às vezes não dá para usar toda aquela estética maravilhosa que a gente tinha pensado no início, né? Mas isso também diminui com o tempo. Validação e manutenção, né? Então eu tenho a obrigação de ficar validando meu código e ferramentas e ver se eu estou de acordo. Melhoria contínua, né? Exige de mim que eu busque sempre, cada vez mais, estar aprimorando meus códigos. E mudar a cultura, isso é fundamental, isso também é bem complicado de fazer. As vantagens, por outro lado, é estar em conformidade com a lei, o site é mais fácil de usar e mais fácil de aprender a usar, atender com qualidade todos os novos clientes que eu não atendia antes, por isso que ele é novo cliente, idiota. Fidelizar esse cliente, já que ele se sente seguro em navegar no meu site, ele com certeza vai voltar a navegar no meu site. Atender melhor todo mundo, independente da quantidade de conhecimento ou disponibilidade para usar os recursos que ele tenha. E a chance de atingir 100% dos meus clientes em potencial. São aí os que eu elenquei como grandes vantagens da acessibilidade e os custos da acessibilidade. Beleza, gente?